começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast e hoje eu tô aqui com um casal que eu admiro demais. Eles são meus clientes de consultoria, são meus amigos, já colocaram muito piso na minha casa, na casa dos meus pais, na casa da minha irmã e de um monte de cliente que eu indiquei. São pessoas que eu gosto como pessoa, que eu gosto como profissionais e hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los aqui. Então estão comigo aqui a Michele, que é arquiteta e sócia da JR Vinílicos, e o Robson também, que é especialista em instalação de piso vinílico há muitos anos, também sócio da JR. Bem-vindos. Prazer estar aqui. Obrigado Show. pelo convite. Obrigado eu. Olá. Show. Gente, primeiro, obrigado. Eu queria convidar vocês aqui porque durante a consultoria que a gente fez lá na JR, eu tive o prazer de conhecer a história de vocês. E é uma história de superação, né? Principalmente a história do Robson, que eu queria dar ênfase depois, Robson. E é uma história que vai ajudar muito empresário e muita gente que tem negócio a entender como que funciona o mundo real, né? Porque o mundo da internet é um e o mundo real é outro. E muita gente fica seguindo esse pessoal de internet, que não é o nosso caso, né? Eu não sou uma figura de internet, nem vocês. E a gente sabe de como que funcionam os negócios reais. E a Michelle, que tem experiência corporativa aí, de trabalhado numa grande empresa, acho que também vai agregar bastante. Bom, pessoal, todo mundo que senta aqui comigo vai ter que responder uma pergunta surpresa. E a pergunta, começando por você, Robson, é: o que é vendas para você? Cara, venda. Venda é o pilar, é a base de tudo. Para o negócio andar, tem que ter venda. Sim. Não adianta você estruturar, você gastar, montar, fazer tudo, montar uma boa equipe. Se não tiver venda, não vai. Não tem Não negócio. tem negócio. Então a venda é a base, é o pilar. É ela que sustenta tudo ali. Gostei. E pra você, Michele, o que que é vendas? Acho que venda para mim é você conseguir idealizar alguma coisa para alguém. Então, quando a gente vende, pelo menos no nosso ramo, né, a gente está vendendo sonho, vendendo um projeto, vendendo. Então, a gente agrega algo para alguém. Então é realizar o sonho de alguém, né? Sim. Então, muito legal essas definições. Uma definição muito empresarial, uma definição muito mais filosófica, mas as duas importantes. Então, muito bacana. Aí eu vou contar um pouco da história de vocês, queria que vocês contassem, na verdade, começando por você, Mi. Como que você começou, né? A JR hoje é uma empresa super consolidada e reconhecida aqui no Grande ABC e em todo o Brasil também, porque vocês atendem obra. Nunca vi empresa que viaja tanto. Uhum. Mas como que foi a sua história para você chegar até a JR hoje? Quem que é a Michele? Eu sou Michele, sou arquiteta formada na Belas Artes, tenho 44 anos, sou mãe e desde pequena eu sempre gostei na parte de desenhos, de criação, maquetes, coisas assim. Então eu tinha um caminho bem definido para essa área das exatas, né, minha família toda, quer dizer, da parte de materna, né, todo mundo engenheiros, arquitetos, então eu tenho uma boa influência nessa Sim. área. E não tive muita dúvida quando eu cheguei na faculdade. Eh Não sou muito de projeto, confesso. Não sou Tá. daquela de projetar, desenhar, então AutoCAD e tal, sei fazer, né, mas não sou tão da área, eu sou mais do gerenciamento, das paginações, das decorações. Então esse é um pouco mais o meu perfil. Sim, Acho que a gente tem que saber um pouquinho destrinchar e saber o que que a gente é sim, bom, né, naquilo que a gente é melhor. exatamente. E sempre atuei já atuei também com vendas, então trabalhei um pouco na parte de home centers, Telha Norte, Leroy Merlin, então fiquei na parte de pisos e tudo mais, lá na cerâmica. Depois eu fui para a área de pública, trabalhei na prefeitura de São Caetano por uns 10 anos, na parte de licitações e gerenciamento de obras. Então acompanhei muitas e muitas obras em São Caetano, tenho vários projetos que são até meus, até às vezes eu mostro, né, esse projeto eu fiz, esse projeto eu Que acompanhei, legal. então tem bastante coisa que eu desenvolvi, gerenciei. E depois acabei saindo da prefeitura, fui mãe e parti para a área de gerenciamento no Bradesco. Então atuei em algumas gerenciadoras e na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu acabei saindo e trabalhei numa construtora que me levou para uma clínica Bradesco. E lá eu conheci o Robson. Que legal. E aí nós fizemos uma amizade e quisemos juntar experiências. Ele no piso, ele falou assim: eu estou precisando de alguém que me ajude na parte técnica. Sim. E abracei a ideia. E estamos aí há 6 anos, acho.
Caramba, que 6, legal. 7 anos. Ou seja, você fez uma carreira, começou ali como arquiteta, tudo, aí se descobriu na parte de gerenciamento, né? Sim. E aí E, na conheceu o verdade, Robson eu e foi ajudar ele com atuei isso. com gerenciamento até um ano atrás. Aliás, hoje, 2 de outubro, faz um Exatamente um ano ano. que eu não sou mais CLT. Que legal. Aí eu me desvencilhei do CLT e resolver Empreender. encarar o empreender. Não, a gente vai falar disso mais pra frente, porque eu adoro tocar nesse assunto da pessoa que faz essa migração. Falando da sua história, Robson, você é um cara que, cara, eu já ouvi sua história tantas vezes, eu gosto tanto, que eu vou deixar pra você contar, porque ela é muito boa. Então conta aí, quem que é o Robson? Cara, o Robson é um baiano arretado, velho. É mesmo. Eu sou o Robson, sou baiano, sou de Alcobaça, sou da Bahia. E caí em São Paulo de paraquedas, velho. Não entrei no ramo do piso, mas não tinha conhecimento. Eu trabalhava na área de máquina, sou operador de máquina florestal. E eu manjo um pouquinho na área de carpintaria. Eu fazia móveis rústicos, essas coisas. Mas já tive várias outras profissões. Motorista, cobrador e várias outras profissões. E aí caí em São Paulo aqui e conheci não, tem um primo aqui, cara, que é um paizão. É conhecido como Café. O nome dele é João Café. É, é João Ferreira, né? Mas pegou pelo café por causa do pai dele. E aí todo mundo conhece como Café, Café. E ele é meu primo, e eu vim pra casa dele, e aí eu não vim no intuito de encarar piso, não. Nem trabalhar aqui em São Paulo. Eu vim pra ficar, pra tirar um passaporte e seguir pra frente. Mas ele me apresentou aí o ramo, cai pra dentro. E aí eu fui, entrei e gostei. E faz Eu, pouco tempo isso, né, que você entrou nossa, nesse ramo? tem uns 10 anos. E aí fiquei um ano com ele, foi surgindo as oportunidades, e foi abraçando, e o caminho, assim, ela me dá oportunidade. E aparece pessoas boas, pessoas ruins, né? Então, vale você, dia a dia te ensina você abraçar aquelas oportunidades, aproximar de pessoas boas. E eu, graças a Deus, eu sempre tive essa expertise, né? Uhum. E eu conheci, tipo assim, esse que é meu primo mesmo, né? Já me deu essa força. E eu conheci algumas pessoas, como o Carlos. Carlos, ele era um gerente de obra da Centauro. Um cara maravilhoso. Então, o cara me ensinou mesmo. E aí falou, cara, encara. E aí eu caí pra dentro. E foi ajudando, com ajuda, né? Que eu não tinha entendimento zero de escritório. Sim, Na prática lá para instalar o piso era comigo, né? Mas sim. escritório, zero. E aí esse Carlos, conversei com ele e falei, cara, surgiu a oportunidade. Ele falou, vamos, eu te ajudo. Eu tomo conta do escritório, da parte de escritório, e você. Falei, tá bom. Pra mim foi. Sim, resolveu um problema pra você. É. E aí eu fui, encarei, fui, montei o meu escritório aí em casa, entendeu? Comecei em casa. E aí foi, busquei mais alguém na Bahia, trouxe um outro primo meu da Bahia, Fábio, e falei com ele, o Carlos treinou ele, ele ficou na parte, e aí, iniciando, ele ficava no escritório e ia pra obra. E eu trabalhava dia e noite, acontecia de uma empresa me ligar e eu tá dentro da obra. Eu falava, cara, segura um pouquinho aí que eu vou ver aqui no escritório aqui. Mas consegui, peguei bons clientes e consegui mostrar meu serviço, entendeu? E, cara, as pessoas acreditou em mim pelo trabalho, né, pela honestidade. Eu não gosto de coisas erradas. Então, eu conheci um dono de uma construtora. Foi a minha primeira construtora aqui em São Paulo. O Emanuel da Link. Nossa, esse cara foi um paizão pra mim. Então ele me ajudou muito, muito. E aí, até hoje, hoje eles pararam, né, com o negócio, mas ele me liga toda semana, eu ligo pra ele. Hoje mesmo ele já me ligou, a gente já conversou, Sim. entendeu? Já Então, cria uma amizade. criou amizade. E clientes, graças a Deus, eu não perdi cliente. Só conquistei. Sim. Conquistei. Mas a gente vem lá do sul da Bahia. Rapaz. E aí, vem rodando. Entrei nesse ramo aqui do piso. A gente viaja o Brasil todo, porque os clientes que a gente tem, a gente atende cliente que é fora né, faz muita obra fora Sim. de São Paulo. A gente tem umas construtoras que são parceiras mesmo, a DJG, tá com a gente aí há 8 anos.
a lista, a carteira de clientes são boas, as referências são boas, e a história de vida é melhor ainda. Com certeza. E o que me chama a atenção, desde que eu comecei a fazer a consultoria com vocês, é que vocês são bem complementares, né? Porque você contou essa história. Você virou um empreendedor, não foi nem por um objetivo de vida, foi porque as oportunidades foram aparecendo, você foi agarrando, como todo bom empreendedor, porque o cara que é empreendedor raiz mesmo é assim, Sim. vai aparecendo a oportunidade, ele vai agarrando, depois ele vê como é que faz, né? Sim. E a Michelle já veio com esse perfil mais de organização, né? De querer deixar a coisa mais fluida, mais organizada, mais controlada. Gerencial. É mais gerenciado. Então hoje vocês têm um perfil muito complementar. Você sente isso mesmo assim, Michelle? Você Sim. consegue enxergar esse Tanto que a ponto? gente faz essa divisão, né? Ele é do operacional, eu sou do administrativo, lógico que eu ajudo no operacional, mas a gente tenta, Separar. dentro do possível, separar um pouco. Ele na parte operacional, eu mais na parte administrativa. E é bem tranquilo essa relação, né? O operacional nunca tem problema com o administrativo, né? Quase nada. Sempre, todas. Mas dentro da medida do possível, a gente tenta dar uma separada. E ele toca mais o operacional, né? Que são os Sim. instaladores. Hoje nós estamos com 11 instaladores. Então ele fica mais à frente dos meninos. Eu tenho as 2 meninas no escritório, né? Que eu As fico Gabis? as Gabis. Então eu fico mais com a parte lá com elas, né? Fazendo a parte gerencial, comercial, Sim. financeiro, que é um desafio também. Então, pessoal, né? A parte de RH também. Sim. Então, eu fico mais nessa parte administrativa e ele no operacional. Mas, de vez em quando, eu tenho que também dar Tem uma que, ajuda. exatamente. Como que foi pra você, Robson, essa questão? Eu imagino que não deve ter sido fácil quando chega a Michelle querendo organizar uma coisa que você já estava tocando ali do seu jeito. Foi um desafio pra você? Cara, é assim, na realidade, esse desafio foi mais meu. Ela sempre foi um pé atrás, entendeu? Então a ideia de corajar, vamos pra frente, Você sempre quis ela, então. assim, pra tocar, vamos. Eu sempre falei, cara, ela é gerente de obra, gerenciava a obra e é arquiteto, para apresentar projetos, essas coisas. Então eu sempre falei pra ela, falei, ó, e tinha, igual eu tô falando do Carlos na época, que dava apoio, depois eu trouxe o Fábio, e eu precisava de mais alguém pra ajudar, entendeu? Sim. Então, eu falei com ela umas 2 vezes. Falei, ó, vou precisar contratar alguém, você encara, tal. Mas aí ela tinha aquelas pé lá dentro do CLT ainda, entendeu? Sim. Aquele medo, Tinha tal. A famosa amarras. algema de ouro, né? Isso, Tinha os então, benefícios, tinha ali todo um conforto, uma falsa segurança, né? E você sentia isso quando você estava lá no CLT? Você tinha vontade de empreender, mas tinha medo, era isso, Mi? Na verdade, eu empreendia, Em paralelo. em paralelo, os 2, né? Tanto Sim. que eu me desvencilhei faz 1 ano. Mas Mas sentiu esse medo, assim, de se muito, desvencilhar antes? muito. E qual que era o E maior medo, até assim? depois a decisão de deixar é porque eu não gosto de fazer nada mal feito. Tá. E eu já não estava no ano passado, né, quando nós fizemos mentoria com o Rafael, até que eu te contei bastante, então a gente veio com uma outras ideias, com outras diretrizes, com sangue no olho para aumentar a empresa, né? Então, aí as coisas foram realmente tomando uma proporção maior. Sim. Querendo ou não, nosso objetivo é a área corporativa, a área ali de construtoras, então vem muitos projetos, muitas. Então eu ficava muito absorvida nisso. As meninas também não tinham tanta expertise na área do piso, né? Então, até hoje é um aprendizado, né? Porque cada situação é uma situação. Você viu hoje o Robson falando, pessoal querendo fazer manta no teto. Então, a gente pega projetos desafiadores, que a gente tem que estudar esses projetos, ver, são desafios, né? Uhum. Então, e muita coisa, como eu falei, é escritório, é RH, é financeiro e tal, e eu já estava deixando a desejar no CLT, sabe? Então, eu já percebia que eu já não estava sendo mais autossuficiente lá. Sim. E eu não gosto disso. Mas o seu medo maior era a questão financeira? Era a questão do comprometimento de assim, cara, eu não vou largar aqui meu emprego porque pessoas dependem de mim?
Era uma Era o questão. Era uma financeiro, questão. Porque tem sim. gente que Eu não acho quer que pega empreender. bem o financeiro, né? Tá. Querendo ou não, você tem uma Uma estabilidade, né? Essa é uma garantia ali, né? garantia, Tá. exatamente. E aí isso pega. Isso pega. Enquanto você não vira a chave do empreender, isso pega muito. E Sim. Robson, e pra você, assim, como que era ver esse sofrimento nela? Porque não é fácil, né? Você precisava dela ali, e ela tava se dividindo. Acho que na sua cabeça tava muito claro que o caminho óbvio era ela focar 100% na JR, mas ao mesmo tempo você via que ela tinha essa dicotomia na cabeça dela de assim, cara, será que é a hora? Será que não é? Como que você encarava isso? Cara, é assim, é que eu falo, as oportunidades vêm. E você tenta mostrar pra pessoa que você tem potencial, Sim, entendeu? Bora, dá, vai. E talvez a pessoa ainda tá naquela ainda assim, cara, eu tenho uma base. É acomodação, sim. entendeu? Então Então, na sua cabeça ela deveria ter saído até antes. sim, na realidade, é principalmente para uma pessoa que já tem uma formação. Sim. No caso dela, especificamente falando que ela é arquiteta, então você tem um engenheiro, tem alguma coisa, pô, você já tem uma formação, para você andar é mais fácil, Falar de frente, né? de frente, então é mais fácil. No, no, no meu caso, especificamente, eu sou do prático, né? Faço acontecer no braço mesmo, então é, eu não tenho faculdade, eu tenho ensino Sim, médio, mas as coisas eu sou mais corajoso, né? Eu faço as sim. coisas, bora, tem que fluir. Entendeu? Então eu sou daquele que chega no escritório de manhã e aí, vendeu? É, eu já Mas não vi essa vendeu cena. nada, então me dá o telefone. Entendeu? Eu pego, ligo pro cara, entendeu? Eu não espero o cara vir, porque que é o correto. Você vai ficar esperando o cliente vir, você tem que ir atrás, Isso aí. entendeu? Eu sou daquele que se eu pegar um isopor de geladinho, eu vou sair gritando, não vou ficar andando para vender. Tem que gritar, vender. Entendeu? Então, Então tem você pessoa... tinha essa ansiedade que ela saísse logo pra focar 100%. Sim, porque eu via que o operacional meu precisava. Porque assim, eu tenho um sócio, cara que eu amo pra caralho, é o Jair. Vai dizer que é JR, Jair Robson. Verdade. Entendeu? Então é um paizão, cara. Só que ele, tipo assim, se o Robson chegar e falar, Jair, ó, tem que colocar aqui, tá bom? Tá bom. É o cara fazedor, não é o cara É, pensador. tem aquele cara que é uma maravilha de pessoa. Mas se eu colocava ele na obra com uns 15 funcionários, aí daqui a pouco os funcionários estavam dando ordem, entendeu? Então ele, Sim. ele é da paz. Eu não, eu sou estourado, entendeu? Então é diferente. Eu sou nota 1000, boa, mas eu falo a verdade, entendeu? Sim. Então tem que andar. Isso aí. Então, eu via isso, que o meu operacional precisava e precisa de mais pessoas assim, entendeu? Hoje a empresa está evoluindo bem, então eu preciso de mais alguém para estar comigo no operacional. Igual o escritório. O escritório, ela entrou, a gente contratou mais uma, já contratou mais outra, e agora eu já falei com você, precisa de Sim, mais outra, entendeu? sim. Então, a gente tem que fluir. E aí, pra quem não conhece a JR, Michele, quem é a JR? O que que a JR faz hoje no mercado? A JR hoje é uma empresa referência na parte de revestimentos, né? Então, a JR hoje trabalha com toda a gama de revestimentos como vinílicos, laminados, piso emborrachado, eh, rodapés, grama sintética, pisos de playground, bosirê, né? Apesar que o Robson não gosta muito mais daqueles detalhes que a gente faz em paredes, Sabe? ripados, painéis ripados, né? Na verdade. Então, toda essa parte de revestimentos, carpetes, né? Uhum. Um dos nossos maiores números aí é a instalação de carpete, Sim. principalmente na área corporativa. Então, essa é a JR. Então, a JR é especialista nessa parte de revestimentos. Então, o que foge da parte dos revestimentos cerâmicos, porcelanatos, não é esse Tá, o foco. legal. E aí, Robson, vocês atendem vários tipos de clientes, né? Não é só o residencial, não é só o corporativo. Não, não, a gente Quem que está. vocês atendem hoje? Hoje nós estamos na área hospitalar, entendeu? A gente faz muitos hospitais, muitas clínicas. Inclusive, esqueci de É, falar da manta vinílica também, que é a parte hospitalar, o que mais é comercial é a manta vinílica, né? Legal. então, hoje essa área de instalação da área hospitalar tá difícil a mão de obra, muito difícil.
Então, pra gente é um desafio. Então, ali, inclusive, a gente estamos entregando um hospital aí, é puxado. Mas nós estamos aí a gente também trabalha a gente faz muita academia, né? E a gente vai criando parceiros, Uhum. entendeu? Quando a gente iniciou era carpete e vinílico, Paviflex. Só que aí entrou a grama, aí hoje a gente tem parceria com outra empresa aí, cara muito parceiro da gente, que piso elevado, entendeu? Então a gente trabalha com essa venda de piso elevado também. E essa instalação já fica na responsabilidade dele, né? Legal. Do nosso parceiro, que é a SSI, um parceirão meu, o Fernando. Então, a empresa você vai evoluindo, automaticamente vai aparecendo parceiros para tá andando junto. Eu sozinho também você não, né? Uhum. Mas hoje você não avalia o cliente pelo que ele faz, é pelo que ele precisa, Que né? ele precisa. O que eu digo, por que que eu faço essa pergunta? Hoje, não importa se é uma residência, se é um hospital, se é um vestiário de estádio de futebol, que eu sei que vocês já fizeram, Sim, ou se é uma lanchonete. Se precisa de revestimento que não seja o porcelanato cerâmico ali, aí a JR pode entrar. sim. Aí a gente tem a mão de obra qualificada para cada área dessa, entendeu? Legal. Então, se a gente já é hospital, a gente tem a mão de obra, Show. entendeu? E eu tô lá como coringa, né? Sim, você faz de tudo um De pouco. tudo. Tudo a gente tá junto. Legal. Agora, esses dias mesmo, a gente fechamos um serviço. E aí o cliente exigiu que eu tinha que instalar para ele, Sim. entendeu? E aí eu fisicamente eu tô bem pra caramba, entendeu? Passei aperto. Mas instalei, o cara ficou bom. Nossa, o serviço ficou bom e o cara ficou satisfeito. Legal, isso é o mais importante. Sim. Michele, vocês atendem o Brasil inteiro, que eu sei. Sim. Hoje, assim, nesse ano de 2025, quais foram as regiões que vocês mais atenderam? Mais a região sul. Região Sul. Região sul. Então, Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná. Aí depois vem aqui, né? Sudeste, né? Uhum. Aqui a gente, na verdade, tem obra toda semana. Mas fora de São Paulo, a região sul. Então, a maior concentração de vocês continua sendo São Paulo e depois o Sul ou o Sul já está maior que São Paulo? Não, São Paulo. São Paulo é o maior. Sim, nós temos parceria com grandes construtoras de São Paulo. Uhum. Então, que já temos uma delas, inclusive, a gente tem até um contrato guarda-chuva, né? Aqueles contratos que a gente já tem preço fechado. Então, só vem com a metragem a gente já executa. Então, todo mês, pelo menos, tem 2, 3 obras deles em São Paulo. Fora outras grandes construtoras também, que o foco deles é São Paulo. Mas eu tenho também construtoras que atuam no Sul, como a DJG, como ele falou. Então, nós já, esse ano, se não me engano, foram 8 autozones entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu trouxe um cliente do Bradesco, que é a RCW, até preciso agradecer, né, porque eles me deram ainda confiança. Então, executamos também por volta de uns 8 Bradescos. Então, tem agências que estavam diminuindo e outras que estavam ampliando. E nesse caso, a gente teve algumas que ampliando. Então, atuamos também nessas regiões, no Bradesco. E agora, inclusive, eles nos passaram também um resort em Porto Belo, Santa Catarina. Também acabamos de executar acho que 300 metros de laminado lá nesse resort. E isso, mas a gente tem obra fechada para o Rio de Janeiro, para o mês que vem. Logo no mês de janeiro, ele fez uma obra no Tocantins. Minas Gerais, fizemos AutoZone em Minas Gerais. Então, estamos por aí. E falando da parte de vendas, assim, hoje, como que vocês adquirem esses clientes? O Robson, eu sei que você já tem um nome muito conhecido no mercado, né? Então o pessoal já vai atrás do Robson, né? Da JR. E você acabou de citar que, pô, você fez uma loja da AutoZone, né? Que para quem não sabe, a AutoZone é uma loja grande de autopeças, concorrente do Mercado Car, né? E aí você fez uma loja, a outra loja pega indicação. Como que funciona essa forma de o cliente chegar até vocês? É vocês que abordam o cliente? É o Robson que liga? Ou são uma das Gabis lá? Como que funciona esse processo de vendas de vocês hoje? Bom, a AutoZone, na verdade, nós temos já um contrato com essa construtora, que ela, acredito lá, que ela também tem parceria lá e abrange, vai, Então é algumas. através do seu cliente. O seu cliente é a construtora e ele te traz o cliente que é o consumidor do seu produto, do seu serviço ali no Exato, caso. ele é contratado pela própria AutoZone, que
sei lá, fecha um pacote de tantas obras com a AutoZone e quem executa o piso, que é o Paviflex, no caso da AutoZone, é o Paviflex, tá? Uhum. Então, quem executa para essa construtora é a JR. Legal. A, Independente de onde a for. AutoZone tem outras construtoras que executam também, que eu já acabei de conseguir entrar nela ali, numa outra obra que não é AutoZone, mas eu sei que eles fazem, então a gente Sim. está no caminho. Então, assim, então temos algumas construtoras que nos trazem a obra. Então, a nossa venda hoje principal é atrás da parte de construtoras, incorporadoras, entendeu? Sim. Empreiteiros, porque é o que traz um volume de obra maior e um volume de metragem maior. Ah, vocês não atendem pessoa física? Atendemos vocês, entendeu? Mas o nosso fechamento de pessoa física é muito menor. Nessa pergunta que você falou, de como você chega lá, é a parceria. Então, hoje, assim, para nós, o ideal é manter o contato do engenheiro. Entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, a AutoZone. Eu cheguei para fazer o piso da AutoZone através da DJG, mas a DJG foi lá atrás na Centauro. E quem me levou foi o Carlos. Aí o Carlos, que gerenciava a Centauro, e me ajudou. Mas o Carlos, aí a AutoZone tem um outro coordenador que chama Carlos também. E eu fui apresentado para esse outro Carlos. E aí fechei um serviço com ele e ele me mantém essa parceria até hoje. Então todas as obras que eles pegam, eles vão me indicando e indica para outro cliente, para outro engenheiro. E quando você trabalha com engenheiro que a parceria dá certo, o serviço vai bem, ele mesmo quando ele sai e vai para outra construtora, ele te leva. Entendeu? Sim. Então ele vai, o cara, aí a construtora te liga, da JR Robson, quem passou seu contrato foi engenheiro tal, ele tá aqui com a gente, pediu para. Ou talvez a construtora mesmo liga para algum outro engenheiro, pega a informação, os caras, ó, procura Robson da JR. Então a gente termina o nome, né? Quando você faz um bom trabalho, o nome vai fluindo e vai andando. Então, E aí, nessa parte, eu queria falar disso agora, porque eu gosto muito dessa sua característica, tá, Robson? É um cara muito bom de relacionamento. E eu queria entender o que passa na sua cabeça, assim, quando você tem um parceiro igual esses Carlos que você falou. Como que você fomenta essa parceria, assim? Quais são as ações que você toma? Você liga mais pro cara, você vai lá tomar uma cerveja, é um negócio mais distante, é mais próximo, você frequenta a casa do cara, ou você marca de ir no escritório dele, ou ele vai na obra. Como que você faz para ter um relacionamento tão bom com seus clientes? cara, tem arquiteto e tem engenheiro, que é o cara do copo. Então, cara, bicho, iniciei uma obra aqui e tal, você vai fazer, e na sexta-feira você vai pagar, ou no sábado você vai pagar a feijoada, beleza? E a gente vai tomar uma. Tá bom, e aí a gente vai pra obra, trabalha, sai, bate um papo. Talvez, dependendo da obra, eu vou lá uma vez, duas. Tem obra que eu não vou, mas a gente mantém um contato. Só que os meus parceiros eu ligo. Eu ligo, Isso é muita ligação, então. eu ligo pra eles. E aí, se o cara ficar um mês sem sumir um mês, eu já liguei, cara, você abandonou. Sim. Eu tô ali presente, entendeu? E aí, eu sou um cara muito parceiro. Tem horas que a construtora, ela pede para fechar, mas a verba dela não tá adequada àquele valor que a gente tá ali para fazer. Então, eles preferem procurar alguém ali deles mesmo para tentar resolver o problema. Mas aí não vai, né, cara? Não Você vai nem dar deixa. certo. Aí ele me liga. Eu falei, cara, peraí. Eu mando alguém lá, vai lá, resolve para ele. Entendeu? Então eu sou muito esse, parceirão. Então Sim. a gente não deixa o cara. Quando é parceiro mesmo, a gente. Eu fui fazer um serviço na Mackenzie. E o engenheiro, amigo meu, e ele me ligou, cara, tô aqui e tal, vem fazer uma obra aqui, eu peguei e fui. Quando cheguei lá, expliquei pra ele tudo. E aí era a sala do diretor lá do. E aí desocupou essa sala toda pra gente fazer esse serviço e tinha que ser feito naquela noite. Quando eu cheguei lá, o cara tinha comprado. Eu passei a lista de material que seria para ele comprar. E ele comprou o Prime errado. Ai. E aí ele comprou aquele Prime líquido, lá borracha, que não tem nada a ver pro autonivelante. E aí eu cheguei lá de noite para aplicar o autonivelante, né? Era à noite para trabalhar. Quando eu vi o Prime era diferente. Eu liguei para ele, ele não tava na obra já, só tinham carregado. E aí ele falou, cara, agora deu errado, porque eu preciso fazer o serviço hoje. E amanhã esse trem tem que estar pronto aí de qualquer jeito. E eu saí de São Paulo e fui em Campinas, em uma outra obra minha. Pra pegar E um... busquei o material lá e voltei. E eu falei pra ele, eu falei, pode dormir tranquilo, cara.
Caramba, Se Robson. você fez o serviço confiando, e eu vou fazer, tá bom? E aí eu saí de São Paulo, fui em Campinas, peguei o material, voltei e aplicamos. Quando foi 6 horas da manhã, eu liguei pra ele. Eu falei, ó, tá feito. Cara, Entendeu? depois você ficou morto, né? Não, aí você. Mas a gente. E então, assim, eu tenho uma caderneta lá, top, cara. Eu tenho uma carteira de clientes, assim, de engenheiros e arquitetos. A última vez que a gente contou, acho que deu 700, né? 700, entendeu? Então, assim, é arquiteto, engenheiro, encarregado de obra, é, os encarregados, nossa, ajuda muito. Porque é o contato seu direto ali. Sim. É o encarregado que pede para. Você chega lá pro cara e fala, Bichão, vou trabalhar nessa área, que é ele que vai pedir para organizar, para tirar as coisas, ele que sabe onde ele tá. O engenheiro te leva. Então, tem muitas pessoas que ele tem uma dificuldade de criar amizade porque ele foca muito só na elite, né? Isso. Eu não, eu entrei na obra, eu sou amigo do pedreiro, do eletricista, porque ali dentro da obra, e outra coisa, hein? É muito engraçado isso, porque quem não conhece São Paulo, principalmente a gente lá do Nordeste, você assiste muito televisão, você vê muito jornal, então, mas, cara, São Paulo se torna tão pequeno que você não tem ideia. Você tá aqui hoje numa obra, então você tá na Zona Sul numa obra, você vai pro ABC, você encontra os mesmos caras. Você sai do ABC, vai lá para leste, você encontra os mesmos caras. Então, sempre que eu faço a reunião com os funcionários, eu falo, cara, seja amigo de todo mundo de obra. Porque você sai daqui, ó, eu saí daqui e fui para Tocantins. Você chega lá, você encontra o pessoal da elétrica, entendeu? Então, Sim. aí você sai de uma construtora, você vai para outra construtora, você encontra os caras. Então, é a melhor coisa, é trabalhar na parceria, ter amizade com todo mundo. E você tem essa característica que eu admiro muito, e eu falo muito isso para todos os meus clientes, e eu vejo que é uma coisa que antes eu achava que era uma coisa fácil de você treinar um funcionário. Hoje eu já vejo que não é tão fácil, que essa característica, essa habilidade de você falar tanto com o cara que é diretor, gerente, engenheiro, assim como o cara que é o porteiro, o pedreiro, o cara mais simples. Você acredita que essa habilidade que você tem de conseguir falar tanto com o nível alto, tanto quanto o nível baixo, garante o sucesso da sua empresa? Sim, mas essa habilidade, eu acho que assim, é você não ser quem você não é. Sim. Então, quando você é você mesmo, que você chega para falar com o diretor da empresa, e você é o Robson, que, tipo, eu chego lá para falar com o diretor, eu sou o Robson. Eu chego para falar lá com o porteiro, eu sou o Robson. Eu não tento inventar quem eu não sou, Sim. entendeu? E você vê muita gente fazendo isso, Robson, Muito, nesse seu meio? muito, muito, Por muito. exemplo, o engenheiro chega lá pra você, o cara é gente boa, tal, e na hora que chega o diretor dele, o cara muda. Muda. É isso que você tá Muito. Tem falando? muitas pessoas que ele tá ali conversando com você, batendo um papo, quando chega alguém que o cara já é da. Pra você ter ideia, eu tava fazendo um apartamento, um piso no apartamento no Morumbi, e o cliente chegou, pediu pra sair todo mundo do apartamento porque ele queria subir. Entendeu? E aí, cara, o arquiteto se transformou, já não conhecia. Entendeu? Tipo assim, já não conversou mais com ninguém e tal, porque o cara era uma elite, é um cara da televisão, entendeu? Uhum. E aí eles se empolgou. Falei, cara, não muda em nada. Aí o rapaz entrou, Fica até feio, né? nossa. E aí quando o cara foi embora, ele voltou. Eu falei, e aí? Agora você se tornou real, tá junto com nós de novo, entendeu? Então eu não mudo. É igual os meninos têm um dizer assim, eu sou brincalhão, sou parceiro e sou estourado. Sim. Então, mas E você definiu o baiano, né? é, Acho que entendeu? todo baiano é assim, né? Aquele Sim, cara gente boa tal, mas também se pisar no calo dele, o teve, bicho vira roda baiana, como dizem, né? teve um episódio comigo agora recente. Eu fiz um serviço pra uma construtora e essa construtora, poxa, é parceirona minha. Só que foi um serviço negociado. Quem ia me pagar, quem ia pagar JR era o cliente, não era a construtora. Mas quem me apresentou foi a construtora. Sim. Porque a construtora fez todo o serviço, mas o serviço de piso era o cliente que ia fazer. E aí eu fiz o serviço e tal, e aí, cara, normalmente essas construtoras funcionam o seguinte: você termina o serviço, os caras pedem 15, 20, 30 dias para te pagar. E aí venceu o serviço e o cliente não paga. E era um valor razoável, bom, né? E aí
Foi passando, e passa 10, 15, 20. E no cara não pagava. E aí eu peguei, aí eu cheguei no escritório, tava ela e as duas meninas lá. Já tinha ligado, e o cara só mudando. Aí eu falei, me daí, eu liguei. Nossa, falei umas verdades pro cara, né? Aí o cara ligou pra construtora. E aí chegou e falou, pô, o cara falou uns negócios comigo aqui e tal, tal. Aí a construtora me ligou. Ah, pô, pode fazer isso, tem como você vir aqui no escritório? Eu vou. Aí ela falou assim, nossa, você perdeu a construtora. Eu falei, por quê? Não, você foi falar com o cara, o negócio. Eu falei, não, eu falei a verdade pro cara. Falei com ele que ele tem que me pagar, ele tá me devendo, eu fiz o serviço. Aí ele foi no escritório, aí quando chegou lá no escritório, na construtora, não, a construtora top. Tava toda a diretoria. E aí os caras achou, tipo assim, quando eu entrei, que eu sentei lá pra conversar com eles achou que eu ia Baixar a bola. arrependido que eu fiz e tal. Totalmente, eu não, eu sou. O cara me perguntou, eu falei, cara, eu sou baiano, beleza? E eu não tenho esse negócio de mudar a palavra, não. Tá me devendo, tem que me pagar. A construtora que é vocês, eu não tenho nada a questionar, beleza? Agora, o cara que eu fiz o serviço não me pagou. E o engenheiro seus que tava lá, o cara fugiu da responsabilidade. Então eu tenho que falar com quem? Não é com o cliente? Falei a verdade. Aí o cara olhou assim. Falei normal. Beleza, cara, não, parabéns, não sei o que, conversou. No outro dia ligou, passou mais obra. Ah, é. Aí eu falei pra ela, tá vendo? Mas eu não rego muito não, cara. O negócio de tiver de falar, a gente fala. É assim mesmo, Michele? É. O Robson é desse jeitinho mesmo? Aqui é a água e o vinho, né? Mas assim, agora eu vou fazer uma pergunta pra você, que eu sei que se eu perguntar pra ele, ele vai me contar uma história. Você já... e eu gosto de fazer essa pergunta pra todo mundo, tá? Você já perdeu o cliente que você, depois que perdeu, você falou assim, nossa, dava pra não ter perdido? Já Vários. aconteceu? Conta algum caso que aconteceu. Porque sabe por que isso é legal de contar? E quando você pensa aí, é legal de contar, Robson, porque assim, você tem o mesmo problema que eu. A gente gosta muito do que a gente faz. Sim. A gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, pra gente conseguir ver um erro nosso é muito difícil. Mas quando alguém próximo da gente vê um erro nosso, minha esposa viu um erro que eu cometi hoje com um cliente. Na hora que eu desliguei o telefone, ela falou assim: Meu, não podia ter feito isso. Aí ela falou. Eu não concordo com o que ela falou. Mas eu me colocando no lugar do cliente e falei assim: talvez ela tá certa. E você já presenciou alguma. Não digo nem do Robson, tá? Se quiser falar dele, tudo bem, mas alguma coisa que aconteceu na sua empresa, ou com o instalador, ou com uma das suas funcionárias, ou com você, ou com o Robson, e você fala assim: nossa, esse cliente, tô perdendo ele, mas daria pra não ter perdido. Você lembra de algum caso assim específico? Tem cliente que a gente, na verdade, sim, tem clientes que às vezes a gente não gasta tanta energia, a gente depois fala assim, puxa, esse cliente Daria pra ter. daria para ter gasto. Sim. Entendeu? Então, às vezes você não bota, não é que não bota fé, não é isso, talvez que nem eu falei, às vezes você tem tantas outras que você prioriza outras coisas e você, aquele cara apareceu E aí, por você não ter dado atenção devida, você perdeu. eu e acho que fala, "Putz." clientes, talvez, acho que o Robson tem muito essa questão do ligar, do acontecer, de fazer. Eu sou mais do WhatsApp, né? Apesar que eu não sou, eu faço comercial também, mas eles ficam mais na frente do comercial. Mas tem muitos clientes que me procuram, muitos. Então, hoje já virou uma referência ali do comercial, fala com a Michelle, fala com o Robson. Então, Sim. ou fala com ele ou fala comigo. Até porque também, principalmente esse ano, né, que ele teve problema pessoal, e aí eu fiquei mais à frente. Então, muitas pessoas me procuravam. Então, hoje eu estou mudando um pouco a cabeça e dando valor a cada pessoa que chega, sabe? Assim, eu Sim. pego até a listinha do meu celular, falo, deixa eu ver se eu não respondi alguém, tentando me organizar melhor nessa parte, né, de fechar ali quem é as pessoas que eu tenho que dar Sim. atenção aquela semana, eu estou devendo uma resposta, cobrar um orçamento, por que a gente não fechou, tudo que a gente já aprendeu com você Sim. até, né? Vamos atrás, saber por que eu perdi. Então, tem muita gente que eu acho que também, por eu não dar um retorno, por saber o porquê que eu não perdi, você não podia, às vezes, dar um desconto de R$1.000 e eu não fechei por causa disso, entende? Sim. Então, Não, e o Robson falou uma coisa muito interessante que você falou agora também. O Robson falou, não, eu gosto de ligar para meus parceiros e tudo mais. E a gente tá vindo com uma geração cada vez mais do WhatsApp, da mensagem. Parece que o telefone, eu brinco que parece que o telefone até morde, né? Você fala pra pessoa ligar, a pessoa treme e tal. mas você sabe que tem muitas pessoas que falam, se não tem um número cadastrado, eu nem atendo. Então, assim, eu tenho... Como que vocês lidam com isso lá na JR? Então, aí a gente dá um oizinho, sou eu, salvo meu contato. Então, em geral, eu falo, salva meu contato aí e tal. Então, porque
tenho clientes que falam, se eu não tenho o número salvo, eu nem atendo. Então eu tenho essa Você barreira. como pessoa, se tocar um número agora desconhecido, você atende? Muitas vezes não. Porque Você atende, Robson? Eu atendo. Eu também, claro. Dá bom aqui. Eu Achei que ia ser o único. Me ligar, eu atendo. Eu lá no escritório eu cobro muito isso. Michele tem nessa parte ela tem esse defeito Uhum. de mandar uma mensagem. Tipo assim, 90% dos clientes JR me procuram. Sim. Mesmo eles procurando elas, eles me mandam mensagem. Sim. Eles falam, Robson, mandei uma mensagem pra Michele, eu mandei pra Gabriele, mas Sim. eles mandam pra mim também, entendeu? Tá. Então, o cara me manda mensagem ali e fala, ó, ela já tá ciente, né? Aí passa um dia, 2 dias, os caras vão me mandar, ei, cara, até agora, tal. Sim. Aí eu já não... Caramba! Mas você não concorda? Deixa eu agora te provocar, tá? Hum. Você não concorda comigo que o WhatsApp deixou as pessoas muito mais folgadas? Porque assim, a pessoa te manda uma mensagem e aí você tem a obrigação de responder aquela mensagem, porque ela te mandou. Só que tem cliente, cara, que não sei lá no seu caso, Michele, mas eu tenho cliente, o cara me manda mensagem e se eu não respondo na hora que ele quer... Então, por exemplo, a gente tá aqui gravando esse podcast, meu celular tá aqui no silencioso, deve ter cliente mandando mensagem. Se eu não respondo em 10 minutos, o cara manda outra. Se eu não respondo em 1 hora, o cara manda outra. Esse é o bom. Então, mas você acha que isso é bom? A minha pergunta é essa. Esse é o bom. E por quê? Esse é o bom. Imagina se eu quero te vender uma instalação de piso. Uhum. E Michelle é minha concorrente, ela também quer vender. Ela te mandou uma mensagem te oferecendo a mão de obra dela. E aí esquece. Ela só vai te mandar daqui 3 dias. Uhum. Daqui 3 dias eu já te mandei 30, cara. E aí, Vini, vamos fechar, cara. Vamos fechar isso aí. De mais tarde aí, já fechou a mão de obra? Qual o preço que você tem? Vamos negociar. Quem tem a chance de... Isso pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. E você acha isso bom? Bom. Você acha isso bom? O vendedor tem que perturbar, cara. Você sabe que a gente teve Não, eu acho uma discussão boa. O vendedor ele tem que Eu acho uma perturbar. discussão boa, porque isso eu não concordo. Mas eu quero ouvir a Você história sabe de que a gente teve um episódio agora de um lead que eu captei via tráfego pago. Que é esse que o Robson falou que ele exigiu, acho que foi esse que você falou que ele exigiu que você fizesse a instalação. Se eu não respondo a mensagem na hora, ele me manda outro. Me liga. Sim. Dona Michele, me responde. Vamos fechar, Dona Michele. Amanhã a senhora tá aqui, Dona Michele. Então, ele assim, aí eu percebi nessa, foi uma lição. Sim. Ele queria fechar, ele não me conhecia. Ele me conheceu via tráfego pago de Instagram. Uhum. Eu fiz uma visita, não sabia nem quem era, um cliente de muito potencial. E fomos nós dois. E ele foi empatia, também é outro baiano, né? Sim, aí já era. Impaciente também. E ele é desse perfil. Vamos fechar agora, Dona Michele. É pagamento à vista e tal. E insistente, né, Robson? Então, assim, é esse perfil. O então, cliente querendo comprar, insistindo para comprar. Exatamente. Aí o que você falou é o vendedor querendo vender, insistindo para Agora vender. você imagina, se eu sou o vendedor, eu já perturbo. Imagina o cara... Vou te dar um exemplo. Não sei se isso aconteceu com você ou não, mas normalmente quem atrasa a conta de telefone, Uhum. você atrasou, o que a Claro faz? Mensagem, Você SMS, perturba, WhatsApp, o cara paga pelo... de raiva, né? O cara paga, porque a verdade. insistência de cobrar ali é tanta. Fala, Sim. caramba. Ou então você chega no meio de gente, pô, toda hora, é claro, o cara fala, tá devendo. Velho. É. Você Não, já e eu procura tô pagar, perguntando né, isso cara? até porque é uma dúvida minha, porque eu tenho refletido muito sobre isso. Aconteceu essa semana de eu perder 2 clientes. E, assim, eu não sei se foi erro meu ou se o cara usou como desculpa. Mas teve um cliente que ele me gravou um áudio de 1 minuto pra falar assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou comprar com você porque eu não aguento mais receber mensagem sua. Porque eu tava ali querendo vender. Aí a minha resposta pra ele foi assim, cara, mas você falou pra mim que você tinha urgência. A minha preocupação é se eu vou conseguir atender o seu prazo que você precisa aí. Você falou pra mim que era urgente, aí eu tô preso na sua urgência, agora você tá falando que você não quer comprar de mim porque eu tô insistindo. Ele falou, não, você tem que me respeitar e tudo mais. Aconteceu isso com um cara. E o outro cara, ele falou assim, olha, quero comprar tudo mais. Aí eu fiz o orçamento pra ele. E aí deu, sei lá, 2 horas eu mandei uma mensagem. Pra você é melhor pagar no Pix ou no cartão? Aí ele mandou um texto. Meu amigo, eu tô orçando, você não é o único fornecedor do mundo, tenha paciência e tal. Aí eu fiquei me perguntando, Robson, eu falei, cara, eu também acredito que você tem que insistir, tanto como vendedor como cliente, mas qual que é o limite? O limite é aquele quando o cara te manda uma mensagem, Hum, estou numa reunião, beleza? Tá. Estou no hospital,
estou em um momento agora que eu não posso atender. Ok, aí você tem que ter aquele respeito daquele momento do Sim. cara. Mas você tem uma perguntazinha chave que você tem que fazer. E que hora eu posso te retornar? Sim, Daqui quantos minutos? Daqui quanto tempo? O vendedor bom é aquele que perturba, cara. sim. Vendedor, Então você acha que em todas as situações? todas. Vendedor bom é o que perturba. O cara começa a ligar, ele vai conseguir, Essa cara. frase é engraçada. Vendedor bom é o que perturba. Cara, vou te dar um exemplo. Você entra numa loja, aquele vendedor que tá lá com o braço cruzado. Você passa, bom dia, bom dia. Botou fé nenhuma, nem te acompanha. Aí você entra na loja, o vendedor, e aí, seu Vinícius, tudo bom? Só vai querer levar o quê? O sapato, seu Vinícius, esse sapato ficou muito maravilhoso no pé do seu. Cara, a chance de você comprar com ele é 1000 vezes Não, mas aqui. você acha que todas as pessoas gostam de ser abordadas por um É vendedor? aquilo que eu tô te falando. Você tem que ter. Ó, por exemplo, se eu entro numa loja, se o cara. Eu sou o vendedor, e o cara entrou. Eu dei boa tarde, acompanhei ele. Ele falou: Ó, só quero dar uma olhada, quero um pouco de. Ok. Mas eu não vou sair de perto dele, não. Eu posso até não falar. Ele Tá. pediu pra mim, mas eu vou estar ali do lado, na frente dos outros vendedores, que eu preciso vender, cara. Entendi. Então no telefone é a E mesma você, coisa. e você como cliente, aí você citou agora do vendedor, você sendo vendedor e ainda atendeu o cara. Agora você como cliente, você entrou numa loja, o vendedor te abordou. E aí você fala pra ele assim, não, eu só tô dando uma olhada, deixa eu quieto aqui e tal. Aí ele vai e insiste. Não, mas deixa eu te, porque eu vou te contar o que acontece comigo, que eu fico doido, que eu quero morrer. Eu saio da loja por causa disso. Sim. Isso sempre acontece numa loja, eu não vou falar o nome, mas é uma loja de departamento. Eu entro lá, aí o cara fala, bom dia, quer fazer o cartão da loja? Ah, mas Aí tem eu muitas, falo, né? não, obrigado, só tô dando uma olhada. Aí eu tô olhando o que eu quero e ele fica, não, mas tem 10% de desconto. Mas é aquilo que eu te falei. Ele tá te perturbando. Então, Então, mas aí. se eu entro na loja, igual eu te falei, se você é o cliente, você entrou, aí você faz. Não, mas eu tô te Faz perguntando essa, como cliente. você é o cliente, eu sou o vendedor. Não, Faz não, essa mas pergunta. é que você tá levando tudo pro lado do vendedor. Agora eu quero que você se coloque no lugar do Não, cliente. mas Você é o cliente, eu sou o vendedor. isso. Aí eu te falo, você quer fazer o cartão da loja? Não, não me interessa agora, Mas você tem obrigado. desconto. Não, mas agora não me interessa, Mas obrigado. me acompanha aqui até o caixa que eu Eu vou vou te olhar, se eu mostrar. gostar eu compro, beleza? Me acompanha, só deixa eu dar uma olhada. Mas eu preciso bater a minha meta. Não Me tem ajuda a problema. bater a Se você meta. conseguir me convencer até o final, beleza. Então vem aqui que eu vou te mostrar Eu vou agora. continuar, que o meu gosto é olhar aqui pra frente. Eu Então vou se eu olhar. ficar falando, você vai ficar Você vê, debatendo. não tô nem aí, eu viro as costas andando, cara. Então, mas aí você. Mas não, Mas pra você mim, vira as costas saindo da loja? não, pra olhar as coisas dentro da loja. E já na minha concepção que eu falei, esse cara é retado, ele quer vender, entendeu? Eu Entendi. gosto de tipo gente assim, cara. Entendi. Que você, Michele? Você é a cliente, chega o vendedor querendo te oferecer, um exemplo, o cartão da loja, aí você fala que não, obrigado, aí ele continua insistindo, insistindo. Como que é seu Eu, comportamento? em geral, falo que eu não tenho interesse. Tá, Ah, mas tem desconto. Não, mas no momento eu não eu prefiro fazer pagamentos com o meu próprio cartão. Eu já dou uma cortada. sim. Mas Mas você gosta desse tipo de abordagem? A pergunta é essa. eu não, Eu tô indo nessa eu, linha. eu não gosto da insistência. Sim. Já é diferente do Robson. A insistência talvez me contrariasse. É, então. Porque a Me minha dúvida, contraria. Robson, é justamente essa, cara. Mas é aquele Eu acho que não existe uma regra. Não acho que não. Mas Eu acho que. existe pessoas que perturbam e existe. Tudo é maneira de você chegar na pessoa. Não, eu entendi o seu ponto. Mas é que eu acho que ele não se aplica pra todo mundo, entendeu? Não. Tem Sim, gente que tem o sim, seu perfil que sim. gosta do cara Sim, que quer sim. vender, e tem gente que se Que o não cara gosta. chegar, perde. Ele sai até da Entendeu? loja. É, Tem cliente que o cara entrou começa a perturbar, ele já sai, entendeu? Mas é isso que eu tô te falando. Você como vendedor, você também tem que ter essa expertise. De entendi. você ver quando o cara tá falando que não quer, mas mesmo quando ele fala que não quer, cara, quer só olhar, beleza, beleza. Não fala nada, mas fica próximo pra ele te ver. Sim. Porque se ele tiver uma dúvida, ele tem que te perguntar. Entendeu? Aí que você chega ali e tira a dúvida dele. Aí trazendo pro seu negócio, você tem um cliente que tá precisando de piso vinílico, ou de piso dos que você vende lá. Sim. E aí você quer vender e o cara tá só colocando objeção. Que dica que você pode dar pra alguém que tem negócio e que precisa contornar a objeção? Quais são as formas que você usa pra contornar? É fazendo pergunta? É passando a bola pra alguém? Como que você faz? Ó, O cara falou pra você, ó, tô precisando do piso. Aí você fala que você tem, você passa o preço e ele fala, não, obrigado. Não, tá caro, ou não vai me atender. Como que você aí contorna? você tem que ter o primeiro é você perguntar qual é o ambiente que o cara tá querendo colocar o piso, que tipo de piso que ele quer. Normalmente sempre a pergunta vem e o valor, Uhum, entendeu? O valor você tem que oferecer o seguinte: eu tenho vários preços de pisos, vários, né, valores. Tem que entender o que você quer. Então você primeiro tem que entender o que o cliente quer, perfeito. entendeu? Outra coisa, se o cara é casado, cara,
Nem adianta perder tempo. 70% ali, 80%, você vai querer agradar o gosto da mulher, cara. Sim. Então você tem que entender isso. Tudo isso tem que estar na Então tem que balança. analisar Analisar tudo. para você Beleza, vender. ó, ótima Tem dica. gente que só pensa em quem? Em vender. Isso. Entendeu? Então tem cliente que eu falo para as meninas lá o seguinte, que trabalham comigo. Tem cliente que o cara vem, você já... Cara, esquece de você querer vender um piso caro para ele, que você não vai vender. Entendeu? Tem cliente que ele já chega e fala, cara, eu quero colocar um piso lá em casa do mais barato possível. Por quê? Não, porque falaram para mim que só aguenta 2 anos. Aí sim, aí vai da sua expertise agora virar o jogo, entendeu? Não, o Sim. piso é bom, né? Tem um piso de 5mm, 10 anos de garantia, entendeu? Você vai gastar uma diferença mínima e você vai ter uma qualidade, um piso de qualidade boa. Sim. Então isso tudo influencia. Legal. É o que eu sempre falo, pessoas, você tem que ter a carta na manga para se a pessoa abrir o espaço para você explicar, 1 minuto você ganha, Legal. entendeu? Tem E alguma dica aí também, Michele, para complementar? Não, eu falaria que nós sempre tentamos entender o cenário, sabe? Que tem muitos clientes que chegam totalmente leigos. Ah, vi falar de piso vinílico, né? E no fundo, o que que é o piso vinílico, né? Então chega, mas o que que é? Como é? Pode molhar? Pode molhar, pode não. Então É a gente colado? É Então a gente encaixado? tem um bom treinamento para a gente saber todo o cenário. Então a gente pergunta sobre contrapiso, se vai instalar sobre outro piso, porque o vinílico você não precisa quebrar Sim. o piso existente, você pode colar por cima. Então você explica como pode ser feito isso. Então a gente faz toda uma análise de cenário. Então, para depois poder sugerir. Então a gente tem uma boa expertise nisso. Nós ali como vendedoras contornamos e vemos sempre o cenário para a gente Sim. poder entender, né? eu tenho construtora, Uhum. e eles me ligam. Quando a construtora me procura, eu já sei qual é o piso que ele quer. Não pela qualidade do piso, é pela tabela de preço deles, Entendi. entendeu? Já eu tenho construtora, mesma coisa. Eu já sei qual é a qualidade de piso que eles querem, entendeu? Então tem construtora que ela trabalha com preço bem razoável. Então você tem que conhecer o cliente, como você disse. Sim, Tem que saber fazer as perguntas. Se der brechas, tem que explicar, como você disse, dos treinamentos e tudo mais, porque às vezes o cliente é leigo, né? Isso geralmente vem de pessoa física, né? Porque Tá. a pessoa ouviu falar do vinílico, ou às vezes Ouviu num vídeo, né? viu num vídeo, fulano me falou que o vinílico é ótimo, faço. Em quanto tempo vocês instalam? Quando eu falo que eu instalo 100, 150 metros num dia, ninguém acredita. Como assim? E coisa que numa cerâmica, num porcelanato, você faz em uma semana, fora o Sim. quebra-quebra, a sujeira. Sim. Então é tudo isso, assim, então é todo esse poder de convencimento para poder chegar na venda final. Então, Você falou uma coisa legal, poder de convencimento. Sabe o que convence muito o cliente também a comprar? Quando você presenteia ele com um brinde, igual do nosso patrocinador aqui do podcast, que eu vou pedir a licença de vocês para falar agora. Eles mandaram até umas canecas de presente para vocês aqui, ó. obrigada. E para quem acompanha o podcast, sabe que eu tô falando da For Unique, nosso parceiro, patrocinador aqui do podcast. Eles mandaram essas cadernetas também para vocês. Já vou te dar essa daqui, Mi. Uhum. Para você que está acompanhando o nosso podcast, sabe que a For Unique apoia aqui a nossa iniciativa, né? A gente que leva conteúdo sobre vendas, negócios, empreendedorismo, liderança. Estamos aqui com esse casal maravilhoso que está contando a história de vida deles, a história da empresa. E para você que também tem empresa, para você que também tem meta para bater, é muito importante você pensar no seu cliente. O brinde hoje não é mais uma ferramenta só para você dar um presente. É uma ferramenta para você deixar a sua marca na cabeça do seu cliente. A For Unique tem várias opções. É a maior e melhor empresa de brindes promocionais aqui de São Paulo. Tem brindes para todos os bolsos, desde o brinde baratinho ali, só para você causar um primeiro impacto, até o brinde premium para você fazer um evento, para você fazer um onboarding de funcionário. Você contratou um funcionário novo, quer dar uma camisa, você coloca numa caixa bonita. A For Unique é especialista em brindes corporativos. Então não deixa de pesquisar aí, junto com o Caê, com a Nicole, que são os proprietários. Fala que você viu aqui no nosso podcast que você vai ter um desconto. As redes sociais deles, os contatos deles vão estar aqui em algum lugar desse vídeo. Acessa, entre em contato com a For Unique, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá uma olhada nessa qualidade desses brindes. Ó, fica a dica para vocês lá fazerem brinde com a For Unique. Vamos lá. No final do ano. de ano agora. Final de ano bomba, hein? Já. E é melhor fazer rápido, porque lá na For Unique o negócio explode no final do Obrigada, ano, viu, tá? pelo- Já, né? Obrigado, For Unique, por conceder esses brindes aqui pra gente presentear o pessoal. Então a gente tá falando aqui de como conquistar cliente. Vocês falaram, conhecer, explicar,
falar tecnicamente, fazer pergunta. Eu falei aqui do brinde também. Que mais que vocês acham que uma empresa como a de vocês se consideram uma empresa de pequeno porte, de grande porte, de médio porte? Como que vocês se veem hoje? Cara, eu sou, assim, a gente hoje está uma empresa que a gente está atendendo os clientes de elite, Tá. entendeu? Eu não vou falar para você que eu sou uma empresa de grande porte, Uhum. mas eu tenho certeza que os meus clientes me veem assim. Entendi. Porque eu tenho uns clientes top que me procuram, então os caras me veem que Sim, eles têm chance de procurar outras empresas, né? sim, Mas tá comigo aí há 10 anos, então os caras me veem como. sim. Inclusive, quando chega em algumas obras, que a gente vê a dificuldade de instalação, os caras me ligam e falam, cara, tem um projeto aqui que é Desafiador. desafiador e eu preciso de você. Então a gente vê nesse sentido, entendeu? Eu não acho que eu sou uma empresa. Sim. Mas você conhece empresas maiores que vocês que fazem o que vocês fazem? Não, Empresa de piso? não. Aí eu vou te falar agora. Tá. No meu ramo, eu não conheço ninguém melhor que eu. Não, não disse melhor. Entendi o seu ponto. Entendeu? Mas eu não disse. Eu conheço igual. Mas eu digo assim: você conhece empresas que têm mais funcionários que vocês? Conheço, tem Como sim. é que é competir com essas empresas? O incrível que pareça, Vinícius, é o seguinte: se você puxar no mercado hoje, tem muitas empresas de instalação, Legal. mas não tem escritório, Show. não tem sede, não tem. Você vai procurar lá, tem. Então hoje o Tem nosso. equipe, né, interna, É, é, comercial. então hoje o bom assim que eu falo que a gente hoje se destaca é porque a gente tem um lugar, tem um escritório onde você pode ir lá conhecer o projeto, conhecer a sede, conhecer os funcionários. Você tem um endereço ali, entendeu? Isso passa uma É, segurança, uma então, autoridade. a nossa equipe hoje, os nossos funcionários, quando eles chegam em uma obra, eles estão uniformizados, crachá, tudo completinho. Então, esse eu acho que é o diferencial. Então, Vocês procuraram profissionalizar a empresa. sim, E vocês sim. acham que esse Então, é um diferencial muito bom. E fora, além disso, né, a nossa mão de obra, né, que eu comentei no começo aqui, nós estamos com 10 instaladores, então, mão de obra qualificada, atendimento no prazo, a gente sempre tenta manter padrão máximo, né, possível. Então, a gente sempre tem para passar qual é o projeto, porque tem projetos e projetos, né? Sim, Então, e cada dia que chega, vai chegando um projeto diferenciado. Então, sim. paginações diferentes, entender com o engenheiro onde ele quer que começa, não começa, vamos colocar ali. E, e obra tem muito desafio também. Geralmente o piso é o último, né? Sim. Então a gente já está ali no gargalo para entregar a obra, tem prazo, o engenheiro pressionando, a marcenaria empurrando a gente, vamos instalar o piso que eu preciso instalar armário, e depois eu preciso vir instalando o rodapé e o cara da pintura terminando. Então é um desafio. Sim. Então a gente prepara os funcionários para isso, para tentar se controlar, porque a obra não é fácil. Não. Então, qualidade, comprometimento. Ó, hoje vocês precisam terminar essa obra. Hoje mesmo é o caso. Vocês ficam até 1 hora da manhã, vai virar, entendeu? Para poder atender no prazo. Então, acho que troca é o equipe, né? diferencial. Se precisa de gerar ali, dobrar, a gente aguenta, leva outra equipe, troca, mas finaliza. E, assim, a JR, a qualificação hoje, a gente fez parcerias. Então a gente faz treinamento, agora a gente fizemos treinamento pela Mapei, entendeu? Sim. Então, porque você vai lá compra seu material que é caro, Uhum. mas tem qualidade, né? Então, para a gente aplicar, tem que ter o conhecimento. Tem que Sim. ter, né? Não é só você falar, sou instalador. Uhum. Mas e aí? Você vai pegar o material e entregar na mão de uma pessoa que você não tem. Então a gente tem isso, a gente tem esses treinamentos. Tá? Legal. E tem novidade, hein? Eu tava Tem esperando você novidade. concluir pra falar isso. Eu vi que vocês agora não estão só instalando, vocês também estão com umas coisas na mão. Tem novidade, tem novidade. A gente viu que as coisas evoluiu bem, a gente tem vários parceiros, inclusive eu tenho que citar eles aqui. E a gente tinha um pouco de dificuldade sobre material. Então a gente queria fazer uma obra rápida e tal, tinha que ter o estoque, mas você compra na mão de um aqui, o cara não tinha que procurar outro. Então eu falei, não, a gente já chegou numa situação que a gente tem que ter a nossa marca, tem que ter o nosso material. E aí a gente criamos eu fui lá e criei a Pixa, entendeu? Legal. Então hoje a gente tem a nossa marca e hoje eu trabalho com autonivelante, com cola vinílica, taque permanente que é para carpete, rodapé, então massa PVA.
Então é a minha marca mesmo, né? A Fixa. E a gente conhecia um pessoal aí de uma fábrica que produz esses produtos químicos e a gente falei com ele, levei o projeto, peguei várias amostras, fui para a obra, fazer os testes lá para chegar num material bom, Sim. entendeu? Falei para os caras, eu conheço várias outras marcas de cola que são boas, mas eu quero a minha, quero produzir a minha, quero do meu jeito, assim. E aí a gente foi devagarzinho fazendo os testes e deu certo. E aí você não tá produzindo só para o seu consumo, você tá Não, produzindo para não. vender para Para outros vender. instaladores. A gente está no mercado e tamo aí. Então, Legal. o Instagram da Fixa, tem de memória aí? A gente deixa aí no Puxa final. lá, no final lá você vai. E Então se a uma gente pessoa monta. quiser comprar hoje produtos da Fixa, como é que faz, Michele? Hoje, ou pelo Instagram, né, chamando no direct, tem o WhatsApp lá, Uhum. ou pelo escritório da JR mesmo. Também na página da JR você consegue linkar com a Fixa. Legal. Isso, e fechando a mão de obra com a JR, os produtos que vai da Fixa. Ah, Entendeu? legal. Então hoje a JR trabalha com produto. A não ser quando você fecha com a construtora só mão de obra. Aí é construtor. Aí Sim, entendeu? manda. Então eles trazem. Mas hoje a mão de obra e material fechado pela JR, a gente está com a Fixa, que é Que um vai novo, ser um estouro aí no É um mercado. projeto, né, que é um está novo projeto aí. iniciando. Sim, A gente, nós, né, principalmente o Robson e eu aí, ficamos na luta com a fábrica, com os sim. químicos, para acertar o ponto da cola, os tempos, o tempo do taque, o tempo de Legal. secagem, pega, não pega, tal. Então a gente veio num processo aí de uns 6 meses e agora acho que deu certo. Ufa. Acho não, deu certo. E agora é só vender. Agora vender. aí vai ir pelo e-commerce também, então agora Não, já pocamos. O material bateu no depósito, a gente fez 48 toneladas já, foi embora. Caramba, já foi tudo. Já Que beleza, hein? vai pro sul. Então, se você quiser comprar aí os insumos para instalação, compra da Fixa. exatamente, preço competitivo, bom, e estamos aí no mercado para competir, alto. Show. E teve uma outra parceria que eu também participei com vocês que eu queria falar agora, que é a parceria de vocês com o Grupo Force, que Certo. são os pisos emborrachados feitos com as aparas de sandálias havaianas. Uhum. E eu quero fazer uma pergunta para você, Michele, uma pergunta para você, Robson. Michele, como que é o piso do Grupo Force? Qual que é o feedback que vocês têm dos clientes, ou vocês mesmo que já viram lá? É um piso bom mesmo? Sim. Tivemos contato, né? E inclusive já instalamos em acho que 2 estúdios e academia. Piso de qualidade, um piso diferenciado, né? Ele tem toda uma questão aí de ecológica, né? Sim. Então, boa qualidade. Estamos junto aí com a Force para agregar na parte de instalação e vamos aumentar essa parceria aí. Show de bola. E Robson, eu queria falar para você, porque você já conhecia a Force antes de fazer essa parceria, né? Você fez uma instalação emblemática, né? Aquele dia foi legal, porque eles chegaram para me apresentar o material lá no escritório. Falei, não, cara, já instalei. Os caras assim, eu falei, eu fiz em um estádio aí. Conta essa história, como é que foi essa instalação? A gente fizemos a instalação do piso, né? Na época eu não conhecia a Force, não tinha a minha empresa. Eu era funcionário lá da JLA, lá do João Café. Sim, E aí nós fizemos o piso lá no Palmeiras, no estádio do Palmeiras. do Allianz do Allianz Parque. Parque. E aí foi esse piso. E como que foi essa história, assim? O piso, eu lembro que você falou que o piso demorou, porque era um piso Não, específico. isso, foi feito específico para a cor Pra uma cor, né? Isso, eles exigiu a cor, matéria. Nossa, teve várias. Então foi 60 dias, foi 90 para esse material chegar. Fizemos todas as outras partes, mas aquele material para aquela que é o vestiário. Sim. Foi o vestiário. Aí demorou um tempo, aí quando chegou, fomos lá e instalamos. E foi a primeira vez que você instalou o piso da Force. Isso, foi a primeira vez. E foi fácil de instalar? Foi uma. Cara, é muito bom. E a gente pega uns pisos de borracha que, assim, para quem não tem conhecimento, tem muito piso. A maioria dos pisos de borracha, de academia, eles são feitos com pneus, né? Uhum. Só que tem fábrica que ela não tem aquele capricho. E aí vem o quê? Vem aqueles arame na borracha. Entendeu? Então aquilo é meio perigoso. Termina acidentando, se tiver cuidado. E para você cortar, nossa, é um sofrimento danado. Já o da Force não, é uma delícia, cara, para você cortar. E você não tem esse risco de ter nada ali, porque a matéria-prima pura ali, né? É pura. Não tem nada mistura ali. Então é muito bom, é macio e a qualidade. A academia que a gente fizemos mesmo, o cara soltou o peso lá. Na Agora, feira que a gente foi, daquela Sim. vez, nossa, o cara
Então, assim, é de qualidade mesmo. Qualidade e assim, fechou com a JR porque tem qualidade. É isso aí. Não seria parceiro da JR se não Não, tivesse JR não qualidade. encosta, não. Legal, gente. Parece que a gente começou a conversar agora, mas já faz mais de 1 hora. Já passamos, então eu vou encerrar o nosso papo aqui agradecendo vocês pela presença. Admiro demais vocês, a história que vocês estão construindo. Para mim foi uma honra, um prazer poder ajudar vocês nessa construção. Continua ajudando, o Robson me ligou essa semana Não. pedindo um help aí, pode contar comigo. E queria que vocês deixassem um recado final aí. Você, começando por você, Michele, você pode olhar para a câmera, falar aí como que as pessoas acham a JR, se quiser deixar uma frase, quiser deixar um pensamento, aí é o seu momento aí. Bom, o Instagram da JR é JR Vinílicos, então pode nos achar pelo Instagram, lá tem os links de WhatsApp. Então, buscando aí qualidade na parte de instalação de revestimento, de toda a parte, né, de pisos internos aí, pode contar com a JR, que aqui tem qualidade, profissionalismo e somos diferenciados no mercado. Robson, seu momento. Meu momento, cara, eu tenho que agradecer, sabe? Tenho que agradecer porque eu vim lá da roça, vim lá do interior, lá do 40-45, lá da Bahia, lá de Alcobaça. E eu sou filho único, eu tenho 6 irmãs. Então, um beijão pra minha mãe. E aqui agradecer as parcerias que eu tenho. Tem várias construtoras que a gente trabalha junto aí. Tem a Sam, Compasso, tem várias, W Torres, Roncotec. E se for falar todas, é mais Então, 1 hora. É o problema de esses você caras que ficar tá no junto meio, com a você gente esquece aí. alguém, né? Não tô esquecendo. Eu tô falando os que a gente, quando eu iniciei, que eu não tinha nem empresa ainda. Sim. Entendeu? Eu iniciei como instaladores. Você tem ideia, tem engenheiro aí, o Emerson de Mogi, o cara, tem um Johnny. Então são os caras, o Fernando, o William. São os caras que me conheceu lá como instalador e eu fiz essa parceria e os caras me abraçou então até hoje. Então agradecer esses caras por estar sempre junto aí. E agradecer você também. E a gente, inclusive, você foi vender lá também pra gente, né? Sim, E estamos aí nessa parceria até hoje. show de Graças bola. a Deus. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Para você que ficou com a gente até agora, obrigado pela moral. Comenta, curta, compartilha esse episódio aqui com empresários, com amigos que precisam conhecer a história desse casal e possam se inspirar e vender cada vez mais, porque o nosso intuito aqui do podcast é ajudar você a vender mais, ajudar você a prosperar. Eu acho que quanto mais a gente compartilha de conhecimento, mais pessoas vão ser tocadas e vão poder crescer também, assim como nós estamos crescendo aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Gente, valeu.